principalmente porque existe uma condição conceitual de nós sermos seres humanos também, bio, psico, sócio, espiritual. 4 esferas tão relevantes na nossa vida. Bio de biológico. A gente pensar na menina, por exemplo, quando inicia lá a primeira menstruação, a menarca, cada uma experimenta de uma maneira, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, às vezes vem um ovário policístico, às vezes tem aquele fluxo maior, às vezes tem cólica, às vezes não tem, às vezes fica jururu, às vezes nem percebe, outras têm medo, se sentem ameaçadas, outras nem liga, vai pra lá, vai fazer um monte de coisa, não tá nem... Pensando neste exemplo, a mocinha lá vai ter a sua experiência de uma certa maneira única, por exemplo, o menino nessa etapa também do conhecimento da sexualidade, na época do estirão, também vai ter experiências únicas, porque ali se refere ao corpo dele, no biológico dele, nas transformações dele. Então, há coisas acontecendo nessa condição, dessa esfera de biológico, fisicamente, muitas coisas acontecendo, não é pouca coisa acontecendo. Uma menina para pôr um sutiã é uma coisa muito diferente para ela. Para usar, né, certas roupas diferentes, os modos de sentar e tudo mais. E o menino também, não dá mais para ser aquela cuequinha apertada, agora machuca um pouco, fica dolorido, porque tudo está em crescimento ali na fase genital. E às vezes eu falo para os pais, olha o guarda-roupa do filho, olha só as camisas e as calças, esquece de olhar essa parte. E tudo está avantajado, aumentou ali. Tem coisas grandes ali acontecendo no corpo do menino e também da menina. Sensações diferentes. Percepções físicas são outras, muito diferentes. A intenção dos sentimentos, dos desejos que vão aflorando, tudo é muito único. Um está mais afoito, outro tira de boa, mais brando. A gente precisa observar essa esfera. A condição psico, onde nós temos as emoções, a personalidade, os pensamentos. Então tem um lá longe no pensamento, lá na terra do chapéu, tem a outra pessoa lá, outro jovenzinho bem conectado, com os olhos bem ali no pé, ali na realidade mesmo. A gente vai sentindo essa condição da parte psico, é o individual, é aquela essência de emoções, é a alma, onde estão armazenadas essas emoções, sinapses cerebrais, essa amígdala que gera raiva, o mau humor, o azedume, essa oscilação tempestiva das emoções, dos sentimentos, o sócio, a parte social, os amigos, contexto escolar, os lazeres. Então, olha, em algum momento eu posso aprofundar esses detalhes com vocês, aprofundo demais dentro do PMJ, no programa Entrando no Mundo Jovem, todos esses aspectos, mas aqui eu trouxe para você entender que existem essas esferas. A esfera espiritual, de repente ia para uma igreja, seguia um princípio espiritual e de repente não quer mais. Por que não quer mais? Às vezes a mãe e o pai ficam ali preocupados e sem entender, questiona e reclama, e encrenca com o filho, por que não quer ir mais, ao invés de buscar entender as razões desse filho. Porque ao entender essas razões, de repente o filho está equivocado com alguma coisa. De repente alguém está trazendo um referencial muito mais forte do que você, mãe, pai. Então, veja só, a gente começa a perceber essas esferas diferentes também na vida do filho. As crenças espirituais, qual conhecimento o filho tem ou ele não tem, acredita no quê, não acredita no quê, por quê, de onde surgiu tudo isso, são assuntos valiosos para se falar com o filho, essa condição da espiritualidade. Até quem diz que não acredita em nada, para não acreditar em nada, precisa acreditar em alguma coisa, porque ou é uma coisa ou é outra. Então, em alguma coisa ele acredita, para não ter mais aquela devida crença espiritual que está ali na família. Algumas coisas estão acontecendo. Então, nós somos biológicos, nós somos psicológicos, nós somos social e nós somos espiritual. Nós temos essas 4 esferas. E nessas 4 esferas, eu não posso tratar o meu filho igual a minha amiga trata o filho dela. Ainda que eles sejam amigos e tudo mais, na hora de olhar a individualidade, eles podem ir para um determinado lugar juntos, fazendo tantas coisas juntos, parece, irmãos, estão sempre agarrados, sempre juntos, fazem um monte de coisa junto, mas cada um tem sua experiência única e individual. Se você parar um pouco para conversar com um e com o outro, perceberá que cada um pode ter opiniões até parecidas, mas em algum detalhe ali é divergente, é diferente, porque é único. Cada um tem uma visão
A gente vai em determinado lugar e a gente absorve certos assuntos. O que você está me ouvindo agora, me escutando, aprendendo aqui comigo, depois, se você for falar sobre isso para alguém, você vai falar sobre um ponto de vista, porque foi a parte mais relevante e importante para você. A segunda pessoa vai falar sobre outras coisas. Ah, mas a Rosana falou isso? Eu não lembro que ela falou isso. Ah, eu aprendi isso. A outra pessoa aprendeu outra coisa, porque é de acordo com a necessidade. Você tem a oportunidade hoje de me escutar aqui, de aprender sobre esse assunto aqui comigo agora. Mas cada um de vocês, nesse momento, vai ter sua própria experiência com esse assunto que eu trago e vai ter, através dessa sua vivência, reflexão, sua própria análise, de acordo com a sua condição bio, psico, sócio-espiritual, nessas vivências, junta tudo isso. Então, o que é mais relevante para você nesse momento? O que ficar guardadinho no seu coração de tudo que eu estou falando aqui hoje é o que foi mais importante para você. Assim também é com seu filho. Vai para a escola, todo mundo ouve a mesma coisa lá da professora. Por que um tira nota 10 e o outro não? Ah, porque conversou, porque está lá na indisciplina, está lá voadinho. Não, o professor chamou atenção, às vezes o aluno está olhando, atento à professora. Mas cada um tem sua forma de experiência. Ele precisa entender isso.